quais são os 3 top alimentos que mais engordam a mulher na menopausa? Bom, doutora, na minha opinião, eu acredito que não existe nenhum alimento específico, ele isolado, que faça você ganhar peso ou perder peso. Eu sempre reforço isso nas lives, que é importante sempre analisar todo o contexto. Esse contexto é a alimentação, hidratação, atividade física e o sono. Todos esses pilares sustentam uma vida saudável e acabam favorecendo no seu ganho ou na perda de peso, de modo geral. Ou seja, não existe um alimento específico, ou 1, 2, 3 que sejam vilões, ou outros que sejam mocinhos na questão de emagrecimento, né? Isso. Tem alguns alimentos que acabam potencializando e dificultando o processo de emagrecimento. Alimentos mais industrializados, ultraprocessados, bebida alcoólica. Isso acaba dificultando muito o processo, dependendo da quantidade e da frequência que a pessoa for consumir. Isso, e não assim, isoladamente. Até porque a gente já trabalha junto aí quase 2 anos, ou mais de 2 anos, por aí, quase né? 2 anos. Isso. E a gente tem ali um programa muito focado na alimentação sem neura. Que eu costumo falar muito, né, que a alimentação ela é muito social pra gente. E muitas vezes, quando a gente vai comer, a maioria das vezes a gente tem que focar em ter bons nutrientes para nutrir o corpo adequadamente. Isso. Mas muitas outras vezes, o alimento ali não é a coisa principal que está rolando. É uma festa, é uma comemoração, né? É um momento de nutrir outros momentos, a alma, os relacionamentos, e não exatamente o corpo. E naquele momento, se tiver um alimento que não seja nutricionalmente tão bom, não tem problema, desde que na tua rotina do dia a dia tem esses pilares aí que a gente falou, até retomando a questão de sono, atividade física, ingestão de água, que é uma coisa super básica, e a gente tem um intenso trabalho, inclusive, né, em conscientizar a questão de uma coisa que é muito simples, Sim. que é a água. Eu até brinco muito com as nossas alunas quando elas falam, eu não gosto de beber água. Eu disse, então bebe sem gostar, que é importante. Tem coisas que a gente não tem que gostar para fazer, se elas são importantes para nossa saúde, né? E aí a gente estava conversando também que lá das nossas alunas do programa, a gente divide em rotas, né? Isso. Que ela tem que seguir ali na sequência de estratégia alimentar. E aí a rota que elas mais caem é a rota justamente da ansiedade. Porque a ansiedade primeiro que é muito frequente no nosso dia a dia e é uma coisa que não adianta a gente querer zerar a ansiedade, porque a ansiedade, inclusive, é um mecanismo de defesa do nosso corpo primitivo, sempre vai acontecer e ela é positiva, na verdade, quando ela vem para te salvar de uma situação de perigo. Sim. Ela fica negativo quando eu paraliso a minha vida em relação a essa questão, a esses pensamentos ansiosos. Eu não faço o que tem que ser feito com medo de acontecer alguma coisa, de alguma consequência. Ou então eu fico tão preocupada em fazer tudo muito certo e acaba não fazendo nada. Enfim, tem várias questões aí relacionadas à ansiedade. Mas a gente usa lá uma estratégia alimentar de alimentação anti-ansiedade. E justamente são alimentos com essa característica funcional que vão melhorar a questão química no nosso cérebro, no nosso corpo, liberação de neurotransmissores, né, de bem-estar, de prazer, de recompensa, que é uma coisa importante ali na ansiedade, quando a pessoa está ansiosa, de alguma forma ela quer se recompensar, e às vezes ela busca essa recompensa numa alimentação errada, que a gente falou aqui, no excesso, não é? De alimentos potencialmente inflamatórios, que são, até a gente fala muito isso de inflamação, a capacidade que o alimento tem de causar inflamação no corpo. Só para as meninas saberem aqui, quais são os alimentos hoje que a gente pode considerar que são, não é que são proibidos, não é isso, aqui a gente não proíbe nada, mas que podem causar um aumento de inflamação no corpo e, consequentemente, aumentar até a questão da ansiedade de forma química no nosso corpo. Eu considero 3: açúcar, farinha branca e bebida alcoólica. Não tem nenhum problema em consumir alimentos fontes desses alimentos, mas não deve abusar da quantidade, porque um corpo inflamado acaba não emagrecendo. Então, o ideal seria tentar trabalhar com estratégias, com alimentos que geram, que tenham uma função anti-inflamatória em pessoas que buscam emagrecimento. Sim. E
que nem a gente falou, não é que é proibido, mas principalmente tem a questão da associação e dos horários, né? Sim. Quando a gente pega, por exemplo, um carboidrato refinado, que no fim das contas, no metabolismo, tanto o açúcar e o carboidrato refinado, eles vão virar glicose. Então, Viram. no fim, tudo é açúcar metabolicamente pra gente, né? Então, tanto o açúcar quanto... E às vezes o que muda é a afinidade do paladar. Tem gente que tem uma afinidade pelo paladar, pelo sabor doce, e tem gente que tem afinidade pelo sabor salgado ali da massa, enfim, da parte pizza, pães, mais pro lado do salgado. Mas no fim, metabolicamente, sempre acaba sendo uma necessidade do corpo com açúcar, com a glicose, certo? E aí, muitas vezes também é a associação. Ah, você vai comer um pão francês sozinho no café da manhã, metabolicamente ele vai entrar muito rápido esse açúcar no teu sangue. Sim. Mas se o pão francês ele é importante para você, você gosta daquele pão quentinho, padaria, manteiguinha derretendo, é uma delícia, né? Mas aí o que a gente tem que fazer? Muitas vezes é só associar, né? Uma fruta, que é um Isso. carboidrato de melhor qualidade, com fibra, uma proteína, um ovo mexido. Eu gosto muito, até indo para a linha da nutrição funcional, eu gosto muito de orientar as meninas a tomarem chás, porque a gente tem uma gama de chás que são ervas, né? Que ajudam a dar um estímulo metabólico, hormonal. Algumas ajudam a melhorar a ansiedade, outros têm um efeito diurético, outros têm um efeito termogênico. Então eu falo que o chá no dia a dia é até um recurso muito legal para você usar como uma composição na tua alimentação no dia a dia. E aí sempre é importante essa entrada de estímulos anti-inflamatórios para que, de outro lado, sem neura, eu consiga comer coisas que seriam potencialmente inflamatórias, mas que dentro de uma associação alimentar diminui mais o impacto, vamos dizer assim, no metabolismo.